aula de hoje, aula 5, vamos falar sobre registro. Registro, ou como é conhecido na linguagem C, struct, é composto por vários campos, e campos são compostos por caracteres. Um exemplo de campos seria: nome é um caráter, assim como idade e altura. Os três compõem campos. Exemplo: na variável nome estaria armazenada alguma informação que eu escreveria, por exemplo, o nome de alguém. Isso seria um exemplo de um campo. E o conjunto de campos é o struct. Exemplo de como o struct ele é escrito na linguagem C. Eu escrevo o struct seguido da identificação, ou seja, identificação do programa que eu quero escrever, abro chaves e a lista dos tipos de dados, ou seja, a lista dos campos. Exemplo, como no exemplo de antes eu tinha a variável nome, idade e altura. Dentro das chaves estaria essas variáveis: nome, idade e altura. Fecho chaves, ponto e vírgula, encerra o struct, fecha. Logo abaixo eu declaro a variável que vai armazenar o struct, que é struct, a identificação, seguido da variável, ou seja, o nome, a variável que vai estar armazenada, esse struct, a variável que vai estar armazenada, as outras variáveis que estão dentro do struct. Exemplo: se eu faço um programa que vai coletar dados de uma pessoa, eu escrevo struct, a identificação, dados, pessoa, abro chaves, dentro das chaves eu escrevo as variáveis, os tipos de dados que eu quero coletar dos dados dessa pessoa. Nome, que é do tipo char, idade, do tipo int, e altura, do tipo float. Note que a gente pode utilizar esses vários tipos, tudo dentro de apenas um struct, de uma mesma estrutura. Fecha chaves, ponto e vírgula, seguido de struct, dados, pessoa, e onde eu coloco a minha variável. Eu dou o nome à variável que vai armazenar esses tipos de dados, que nesse caso a variável foi pessoa, ponto e vírgula. Outro exemplo é: se eu estou fazendo uma ficha de um aluno e eu quero coletar dados, no meu struct eu identifico como ficha de aluno, abro chaves e escrevo os tipos de dados que eu quero coletar. Nesse caso, do tipo char, onde vai conter a variável nome, do tipo int, onde vai conter a variável número, do tipo float, onde vai conter a variável nota. Fecha chaves, ponto e vírgula. Logo abaixo vem o struct seguido da identificação, que é ficha de aluno, e em seguida a variável, que é a variável aluno, nesse caso é a variável aluno, que vai conter todas essas outras variáveis, todos esses outros tipos de dados, que vai ser do tipo char, do tipo int, do tipo float, nome, número, nota, vai estar armazenado na variável aluno. Quando o struct é o programa principal, ele vem logo após a função main, dentro da função main. Quando não é o programa principal, eu escrevo um struct antes de iniciar a função main, declaro os tipos de dados, fecho meu struct com as chaves, ponto e vírgula, inicio uma função main, dentro da função main, onde eu vou declarar a minha variável que vai conter esse struct que eu tinha escrito antes. Vem struct, o nome é a identificação e a variável. A variável eu declaro dentro da função main. Um exemplo é da ficha aluno, onde o struct ela é o meu programa principal. A identificação, que é ficha aluno, é a identificação do meu struct. Abro chaves, dentro de chaves está declarado os tipos de dados que eu quero coletar, do tipo char, int e float, que é nome, número e nota. Meu struct
Aqui eu declaro a variável struct, a identificação, ficha aluno, e a minha variável aluno, onde vai conter todas essas outras variáveis, nome, número e nota. Ela vai estar dentro da variável aluno. Aqui eu peço para o usuário digitar o nome do aluno, ler o nome que o usuário digitou, sendo que logo após a porcentagem D e a vírgula I aluno, porque aluno.número, porque o número, a variável número que o programa ele vai ler, que foi do que o usuário digitou, ele está armazenado na variável aluno. Então, antes de colocar para o programa ler o número que o usuário digitou, eu coloco aluno.número, que vai ser aluno é onde número, a variável número está armazenada. Peço para o programa digitar, para o usuário digitar uma nota, logo em seguida o programa irá ler essa nota. Novamente, ele lê do tipo float, que a variável nota é do tipo float, ele vai ler. Em seguida vem e aluno, que é a variável onde está armazenada a variável nota, aluno.nota. E aqui embaixo o programa ele vai imprimir todas essas informações que eu pedi para o usuário digitar, que vai ser nome, aluno, nome, porcentagem S, vai ler o do tipo char, número e nota. Executar. Digite o nome do aluno, o número de identificação, coloca aqui 18, e digite a nota do aluno, a nota, pronto, e o programa ele me retorna dados do aluno, o nome que o usuário digitou, o número e a nota. Bom, exercícios. No exercício 1, faça um programa utilizando o struct que armazene o nome, idade e altura de uma pessoa e agrupe esses dados em um único tipo de dado. Ou seja, eu quero um struct que armazene as variáveis nome, idade e altura, e eu quero que ele agrupe em apenas uma variável. Exemplo, eu posso dar ao struct a identificação de dado pessoa e posso armazenar a variável, as variáveis nome, idade e altura numa variável, por exemplo, chamada pessoa. Aqui. Inclui as bibliotecas. .h. Porcentagem. Exclui. Com uma variável, com o struct ele vai ser meu programa principal, ele vai vir após a função main. Eu vou dar identificação para esse struct de dados pessoa, abro chaves, nome, idade, nome
idade e altura. O nome eu vou lá do tipo char. Nome. Idade, vamos lá, do tipo int. E altura do tipo float. Aí tu vai chegar no posto da gasolina, passou no posto da gasolina, vai ter uma loja de roupa de criança, vai lá pra mim. Aí tu vai perguntar se tem esse vestido que eu vou mandar pra tu. E aqui eu declaro a variável. O nome da variável que vai estar armazenada esses tipos de dados. Que é minha identificação seguido da variável. Uma variável pessoa. Essa variável pessoa, ela vai armazenar esses tipos de dados. E por consequência, as variáveis que estão dentro do struct, que é a variável nome, idade e altura. Eu vou de F. Dados pessoa. Pronto. Só para separar mesmo. Print F. Pedir para o usuário digitar o nome. Pedir para o programa ler o nome que o usuário digitar. Em que pessoa ponto nome. Pessoa é a variável onde está armazenada a variável nome. Pedir para digitar a idade. Do tipo int. Ler a altura, tipo float, pessoa, ponto, altura. E pessoa, ponto, altura. E aqui eu peço para o usuário, para o programa imprimir os dados que foram digitados. Imprimir nome, Tá bom, então. porcentagem, S, vírgula,
pessoa. Ponto. Nome. Altura. Revisar. Aparentemente tá tudo certo. Salvar. Ponto C. Digite o nome, idade e altura. Barra N para separar. Digite o nome, idade, altura. E o programa imprime os dados que foram digitados pelo usuário. O nome foi digitado, a idade e a altura. O segundo exercício, faça um programa utilizando struct que armazene o nome, telefone e endereço de uma pessoa e agrupe esses dados em um único tipo de dado. É o mesmo que o exercício 1, só que ao invés de armazenar de usuário, pedir para o usuário digitar idade e altura, nesse exemplo é para o usuário digitar telefone e endereço. Incluir as bibliotecas. Entendeu?
colo aqui. Todo carregar. Intimei. Inicio aqui a struct. Aqui. Dá o nome de ficha cadastro. Nome, telefone, endereço. Ficha cadastro. Nome, telefone e endereço. Nome do tipo char. 20 caracteres. Telefone do tipo int. Tá bom, Bebê? Tá bom? Endereço do tipo char. Quando eu recebi, lá no fundo, vi qual tema tem, já Declarar o nome da variável que vai conter essas variáveis. Então, o nome de C. Simplificar. Printf. Digite seu nome. E C.nome. Seu telefone e que é do tipo int. Aqui pedir para digitar o endereço. Endereço do tipo char. Tem luva lavada, né? Sim. Amanhã, tá com a luva na mão dela. Para imprimir os dados que o usuário digitou. Nome, porcentagem S, C.nome. Endereço, telefone do tipo int. Aqui o endereço.
do tipo char. Salvar. Se tiver tudo certo, vai compilar e executar. Digitar o nome, telefone, coloca aqui. Endereço, Casa Azul. A outra gravação. E chave no continuador. Novamente o barraim para dar espaço. Mas aí tu não vai comprar mais shampoo, não? Hã? Não vai comprar mais shampoo? Por que não? Barraim. E aqui o tipo char, falta declarar a quantidade de caracteres. O shampoo tem que ficar muito pintado, tem que colocar um pouquinho pra tirar. Mas não passa não. Nome, telefone, endereço. Pronto. Porque se tu passar o shampoo, ele vai tirar dessa parte. Que foi, meu amor? Ele vai imprimir na tela. Deixa eu aumentar aqui. E pra tirar a resíduo dessa tinta, Felipe? Hã? E pra tirar a resíduo dessa tinta, não precisa não? Então, é isso que eu tô falando, passa um pouquinho só. Passa ali só agora. Ele tem que soltar muito. Ficou, faz muito barulho. E ele imprime na tela o azul. Ok. Assim, de puxar uma variável, né? Tá. Pronto. Telefone. Aí, Casa Azul. Imprime na tela o que o usuário digitou. Tem menino que dorme a noite toda, o dia todo. Próximo exercício. Faça um programa que calcule a média de um aluno e, utilizando um struct, armazenar as variáveis nota 1, nota 2 e média. E agrupe esses dados em um único tipo de dado, sendo que o programa deve imprimir o nome, idade e número de identificação do aluno para depois calcular a média. Nesse daqui é do tipo quando o struct não é um programa principal, porque eu quero que o programa ele imprima na tela. Ele já imprima na tela o nome, idade e o número de identificação do aluno, e o programa simplesmente vai pedir para o usuário ele digitar as notas do aluno, nota 1, nota 2, e depois calcular a média, trazendo a ficha do aluno, contendo o nome, contendo já seu nome, idade, número de identificação e a média. Esse programa aqui. Média aqui. Pronto. É o mesmo que os outros. Declara as bibliotecas. Nesse caso aqui eu só botei uma, mas não precisa tantas, porque são coisas simples que eu estou pedindo para o programa ele executar. Enfim, declara as variáveis. O struct vem antes da função main, porque ele não é minha função, não vai ser meu programa principal. Logo após a função main, eu declaro a variável que vai armazenar esse struct, que vai ser a variável aluno.
aqui eu simplesmente programo imprimir a ficha do aluno para imprimir na tela, né? Ele vai imprimir na tela essa parte que vai ser o nome do aluno, a idade do aluno e o número de identificação do aluno. Ou seja, essas partes elas já estão pré-definidas e assim que o programa iniciar, que o programa foi executado, o programa ele vai me dar essas informações, que vai ser o nome, a idade e o número de identificação. Como se, por exemplo, o número de identificação é como se fosse uma matrícula. E logo após o programa ele exibir essas informações, eu peço para o usuário digitar. O programa vai pedir para o usuário digitar a nota 1 do aluno. O programa vai ler a nota 1, que é aluno.1. Aluno vai ser a variável onde está armazenada a nota 1. E ele vai ler do tipo float, que é do tipo que foi escrito no struct. Todos os tipos float. Notas em casas decimais. Então a média também ela pode me retornar uma nota com casa decimal. Então todos do tipo float. O programa vai pedir para digitar a nota 2 do aluno, a segunda nota. Vai ler aluno.nota 2, aluno, a variável que está armazenada, a variável nota. E aqui eu vai calcular a média, aluno.média, porque média, a variável média, ela está armazenada na variável aluno. Então aluno.média igual os parênteses para o programa entender que primeiro eu tenho que somar as notas do aluno, nota 1, nota 2, para logo após fazer divisão. Então os parênteses vai separar essas operações. O programa primeiro ele vai fazer a soma para depois fazer divisão pela quantidade de notas, que é a quantidade de notas que foi digitada foram 2, nota 1, nota 2, 2 notas. E aqui printf, ele vai imprimir na tela aqui dados do aluno. E aqui ele imprime as informações que eu pedi, as que já estavam pré-definidas, que foi o nome do aluno, idade do aluno e o número de identificação do aluno. E aqui vai ser a que eu pedi para o programa calcular, que foi a média. Então ele vai imprimir a nota, porcentagem F. Esse porcentagem .2F é apenas para que quando ele executar ele me retorne apenas 2 números depois da vírgula, tá? Então ele vai imprimir do tipo float, porcentagem .f, .2f, barra n, e aqui aluno.média, ou seja, a média que foi calculada aqui, o programa ele vai imprimir nesse printf, ele vai me retornar execução, executar se tudo estiver pronto aqui. Ele já me dá o nome do aluno, idade e o número de identificação, que já estavam pré-definidos. E aqui ele vai me pedir para digitar a nota 1 do aluno. Por exemplo, o aluno ele teve nota 1 igual a 7, nota 2, por exemplo, igual a 9. E aqui ele me dá os dados do aluno, nome, idade, número de identificação e a nota, que é a média já calculada, que é a média do aluno. E aqui, ó, aquele porcentagem .2.f que eu falei, .2f, é que o programa ele vai me dar apenas dois números após o ponto, após a vírgula, né? Nesse caso aqui é utilizado o ponto no programa para trazer os números. Se eu tirar esse .2, ele vai me trazer o resultado, só que com várias casas decimais depois do ponto. E ele me traz com várias casas. Então aquele .2 é apenas para eu ter um controle de quantas casas eles vão me dar depois do ponto. E é isso. Obrigado. E aqui estão as redes sociais do Code.